No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a razão que levou ao apagão do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. O que falaram é válido ou ainda vai correr muita água debaixo daquela ponte? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. O Facebook veio finalmente a público dizer quais as razões que levaram ao apagão no dia 4 de outubro de 2021 das três redes sociais, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Segundo o manifesto ou a publicação que eles fizeram para dar conhecimento ao público de quais foram as razões que levou a esse apagão, deve-se a algumas configurações nos routers centrais. Mas passo a citar o comunicado que veio a público. As nossas equipas de engenharia chegaram à conclusão que as alterações de configuração nos routers centrais que coordenam o tráfego de rede entre os nossos data centers causaram problemas que interromperam essa comunicação. Esta interrupção no tráfego de rede teve um efeito dominó na maneira como os nossos data centers se comunicam, interrompendo os nossos serviços. Queremos deixar claro que agora acreditamos que a causa raiz desta interrupção foi uma alteração de configuração com defeito. Isto, meus amigos, foi o porquê, foi o comunicado que eles trouxeram a público para justificar o apagão que aconteceu das redes sociais. Mas querem a minha opinião sincera? Aliás, todas as minhas opiniões que eu dou diariamente nestes episódios são sempre sinceras e eu falo sempre aquilo que me vai na alma, aquilo que eu penso, sem medo de marcas, sem medo de fanboys, sem medo de haters, sem medo de nada. Digo sempre aquilo que eu acho, aquilo que eu penso e assim é que deve ser. Aliás, essa foi a motivação para a qual eu criei este podcast. Foi porque eu pudesse manifestar perante o meu público aquilo que efetivamente eu penso, sem os porquês, sem medo de nada, sem medo de contrapontos, sem medo de coisa nenhuma. Ou seja, digo aquilo que vai-me na alma e aquilo que é a sinceridade e aquilo que é a verdade. A minha opinião sincera do porquê deve-se muito provavelmente porque uma antiga funcionária de nome Frances Haugen, ou Haugen, assim como lhe queiram chamar, que era uma ex-funcionária do Facebook, veio a público mostrar uma série de documentos que comprovam que as ações ou os comportamentos do Facebook de dizer que iria combater as fake news não passavam de balelas, ou seja, não passavam de mentiras. Eles quiseram lucrar com essa situação e esses documentos que essa ex-funcionária do Facebook veio a público colocar, né? Veio colocar ao lume, veio colocar ao de cima, segundo estes documentos comprovam exatamente essa situação, ou seja, esses documentos comprovam que o Facebook literalmente escolheu o lucro em detrimento da segurança, ou seja, quando os mídia, quando as pessoas andavam a pressionar o Facebook para que houvesse um combate sério às questões das fake news, que houvesse um controle regular a todo instante daquilo que era publicado nas suas redes, que houvesse realmente esse controle, que houvesse essa averiguação para que não deixassem passar fake news. Só que, segundo parece,
os estudos que foram feitos recentemente, e curiosamente alguns desses estudos foram feitos pelo próprio Facebook, comprovam que eles sabem perfeitamente que as suas redes sociais estão a causar mal à sociedade. Ou seja, eles sabem e já comprovaram que a forma como as redes sociais estão montadas e estão a funcionar diariamente é em prejuízo do próprio utilizador, é em prejuízo do próprio ser humano, e não estão ali efetivamente para zelar pelo nosso bem. E essa ex-funcionária pegou em toda essa documentação, trouxe ao de cima, trouxe à luz para que se pudesse comprovar exatamente esse tipo de comportamento por parte do Facebook. E o que é estranho é que o apagão aconteceu na segunda-feira, dia 4, justamente acho que um dia ou dois, acho que foi um dia depois dessa ex-funcionária ter colocado essa documentação, esses papéis a público. Ou seja, ou foi no dia a seguir ou umas horas depois, sei que foi ali num intervalo muito curto, num intervalo muito pequeno que isso aconteceu. E a verdade é que este apagão perdurou por mais de 6 horas, ou seja, nunca na história do Facebook, da empresa Facebook, nunca tinha havido um apagão com tanto tempo de interregno. Ou seja, este apagão foi o maior que houve na história do Facebook. Normalmente acontece com alguma regularidade estes apagões por parte do Facebook e das próprias redes sociais do Instagram e do WhatsApp, que fazem parte da mesma empresa, mas são apagões que normalmente acontecem ali durante 1 hora, durante 2 horas no máximo, não mais do que isso. O que é certo é que este apagão foi o maior, perdurou mais de 6 horas, fez um alvoroço de todo o tamanho, porque há muitas empresas, há muitos utilizadores a fazerem dinheiro à conta das redes sociais. Só para vocês terem uma noção, as ações do Facebook caíram em mais de 5% na bolsa. O Mark Zuckerberg caiu numa posição dos homens mais ricos do mundo, ou seja, na escala do top 5, o Mark Zuckerberg caiu uma posição em apenas 6 horas. Claro que a gente não tem que ter pena nenhuma, né? Porque o homem é multibilionário, não sabe fazer o que é que há de fazer a tanto dinheiro, mas só aqui vocês têm uma noção do que é que este apagão representou para o próprio Facebook. Ou seja, queda na bolsa, os lucros milionários, bilionários que foram por água abaixo. O próprio Mark Zuckerberg caiu no posto, perdeu acho que mais de 6 mil milhões de dólares no património. Foi uma coisa assim parecida. Não sei precisar com tanta precisão os valores que ele perdeu, mas andou muito perto disso. E para mim, todos estes factos juntos, para mim, acho que para vocês não causa estranheza nenhuma. Já está mais do que comprovado, e eu tenho trazido notícias nesse sentido que acontecem normalmente, diariamente, semanalmente, notícias que comprovam que as redes sociais não estão aqui para zelar pelo bem da pessoa. Vocês viram neste episódio recente que eu trouxe sobre a intenção do Instagram querer fazer um Instagram para os menores de idade, porque apesar de eles reconhecerem que os menores de idade mentem nas datas de nascimento para dar a entender ao Instagram que são adultos que estão a criar contas, e eles sabendo disso, em vez de combaterem essa questão, admitem que eles lá estão e não querem combater isso, e a forma que eles querem contornar é criar um Instagram para menores de idade. Ou seja, em vez de resolverem a questão de não os proibirem, mas evitarem fazerem campanhas, colocarem manobras de ação para que impeçam com que os menores de idade criem contas de Instagram, e no entanto eles admitem isso, não fazem nada, ainda querem criar uma rede social para menores. Por isso eles sabem perfeitamente o mal que têm feito à sociedade, eles sabem perfeitamente o quão psicologicamente, o quão mentalmente, o quão fisicamente, provavelmente, o impacto negativo que as redes sociais têm na sociedade, na questão do ser humano. Claro que eles não são 100% culpados, porque também culpados também somos nós,
que em vez de darmos prioridade a outras questões, acabamos por perder o nosso tempo com as redes sociais, em vez de, por exemplo, começarmos a ler um livro, assistir um vídeo numa plataforma de streaming, uma coisa qualquer, ou mesmo socializar com os nossos amigos, socializar com a nossa família, estar com aqueles que nos amam, com aqueles que nos são próximos, em vez de estarmos o tempo todo nas redes sociais. Se vocês pararem para analisar, dos últimos anos, basta vocês caminharem num bar ou numa esplanada, numa discoteca, vocês vão ver que muitas vezes as pessoas estão de cabeça baixa a olhar para os seus smartphones em vez de estarem a confraternizar com as pessoas que estão com elas, passam o tempo todas agarradas aos telefones e não olham para aquilo ou não conseguem enxergar o quão mal aquilo faz a eles próprios. E no entanto o Facebook sabe disso mesmo. Então, como empresa capitalista que ela é, tem olhado cada vez mais ao seu lucro, tem olhado cada vez mais como fazer dinheiro e como retirar dividendos desta questão, e agora esta ex-funcionária simplesmente pegou nestas provas todas e, como se costuma dizer no Brasil, jogou toda a bosta no ventilador e deixou mesmo toda a bosta espalhar-se para ver o quão mal o Facebook e todas estas redes sociais têm feito na vida do ser humano. Tenho pena que assim é. O meu alerta e o meu conselho que eu deixo neste episódio é que vocês possam parar por um segundo, analisar as vossas ações, que possam analisar os vossos comportamentos, possam enxergar se o uso que vocês dão às redes sociais e a todas as outras coisas ligadas às redes sociais, se não estão a ser usadas por demasiado tempo, porque o que interessa é que vocês estejam bem de saúde, seja física, seja mentalmente, e que possam dar prioridade àquilo que realmente é importante, que é o ser humano. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.